Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema 11, volume 3, capítulo 18 e 19. O capítulo 18 é Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã, o meu amado Jesus, interrompendo-o, me disse: Eu sou o receptáculo das almas puras. E nessas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza. Mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no intelecto. Mas a honorável senhora Obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinado. E para agradá-la direi meus desatinos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza era o tesouro, a gema, a pedra gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de uma cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem nela. Ele se sente tão atraído a amá-la, tanto que chega a apaixonar-se dela. E é tomado por tanto amor que lhe dá por cidade o seu puríssimo coração. Porque só o que é puro e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor, que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado, sem nobreza, senão que, como rainha que aspira às núpcias do Rei Celestial, conserva sua nobreza até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial! Eleva-se sempre sobre todas as outras flores, e mesmo sobre os mesmos anjos. Como se destaca com variadas belezas, assim todos são tomados por estima e amor. E livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino. De modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é destas nobres flores puras. Então Nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio destes lírios que perfumam a terra e o céu. E muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo é o exemplar de todos os demais. Oh, como é bonito ver uma alma virgem. Seu coração não emite outro alento do que pureza e candura. Nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela, puro nos passos, pura no agir, no falar, no olhar, também no mover-se. Assim que, ao só vê-la, se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade. Que carismas, que graça, que recíproco amor, que estratagemas amorosos entre esta alma e o esposo de Jesus. Só quem a sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo, e eu não só me sinto em dever de falar, né? Me sinto como devedora em falar mais sobre isso, por isso faço silêncio e passo adiante. Uau, né? Então, meu Deus, que dá para se falar de pureza. Só Deus para entender tudo isso, né? Para poder falar da pureza. É lindo, né? O que eu posso falar? Não me sinto nessa graça, mas ao mesmo tempo peço a Deus para que me dê né? Me dê a certeza de que Ele procura meu coração e vê a intenção, né? Pura, pelo menos a intenção pura, apesar né? De toda a culpa, de toda a vida já de pecado que eu já tive na minha vida, do passado, né? Que às vezes a gente não tem como apagar a experiência que a gente teve. Os pensamentos, às vezes ainda a gente retoma na memória pensamentos, né, dos pecados e por isso a gente não se sente virgem, né, e nem puro, por causa da vida que a gente levou antes, né? Mas que a gente saiba viver a pureza de intenção, que é o que nesse momento é o mais importante para nós, né? Mas é lindo que é falado da pureza, que Jesus se sente plenamente atraído, que Deus se sente plenamente atraído, que só entra no coração de Deus o que é puro. Então ele nos purifica. Então ele, graças a Deus, faz esse amor dele nos queimar e nos fazer puros, né? Pelo seu amor. E o que faz a gente ser purificado é a cruz, né? A gente tem que buscar a cruz, porque a cruz vai trazer pra gente essa pureza novamente, né? Vai tirar de nós qualquer mancha que possa, né, atrapalhar. Porque a cruz
Quando a gente se vê, né, na cruz, de não poder mais buscar conforto, prazer, luxúria, né, qualquer coisa, se a gente não tem mais acesso a essas coisas, se a gente não tem mais disposição para essas coisas por causa da dor, por causa do sofrimento, então isso claramente é a cruz purificando a gente dessas necessidades, né, de buscar qualquer visão dessas coisas, né, de buscar a luxúria, né, a visão da luxúria, das coisas, dos prazeres e tudo mais. Que a pureza que Deus deseja é que não tenha nada além dele no nosso coração. E que a gente precise só dele, né? Então, quando a cruz chega, a gente está tão sofredor, que nada nos alimenta, nada nos conforta, além de Deus. Só Deus nos conforta. Só o pensamento de Deus nos dá esperança na hora do sofrimento. E por isso, ele vai purificar a gente. E a gente se torna novamente puro. Por ver que só Deus é o único bem que nos alenta, que nos conforta. É o que eu vejo que pode acontecer com as almas, né, que já não são realmente virgens, puras por si próprias, né, pela pureza pura, porque imagina uma criança que morre pequenininha, né, é pura, 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 chega para as mãos de Deus pura, é esse tipo de pureza que eu acredito que é o que a Luísa está falando aqui, de uma alma virgem pura, e que Jesus, ele, né, atrai essas pessoas para ele, e, né, e tal. E aí, nós que não somos virgens e crianças, né, passamos por muita coisa, vemos muito material, assistimos muita coisa, então a gente entra em vários universos e acabamos conhecendo muitos detalhes de muitas coisas. Então a gente não se acha inocente, puro como uma criança, né, porque a gente viu muitas coisas. Então a criança não viu quase nada deste mundo, ela não sabe nada deste mundo, ela é pura mesmo, né? Então, nós já sabemos muita coisa, já fomos contaminados e envolvidos por muitas informações. Então, a gente não se vê puro. Mas a cruz, como eu disse, ela é o canal para nos purificar. O sofrimento vai nos purificar para que a gente possa não ver valor em nada. Em nada, em nada, em nada. E só em Deus. E só Ele ser o abrigo verdadeiro. É o que acredito que para nós, adultos, né, que já pecamos muito, que já passamos por muitos sofrimentos, muitas coisas, é o que a gente percebe que acontece numa purificação que Deus faz através da cruz, né? E no outro tema é 3:19, 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em três modos, e como em três modos se manifesta a alma. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, depois de muito esperar e continuar esperando, apenas quase como um raio que foge se deixou ver várias vezes. Mas me parecia mais uma luz que a Jesus, e nesta luz, uma voz que dizia a primeira vez que veio: Eu te atraio a me amar em três modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Quem pode dizer quantas coisas compreendia nessas três palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-se meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. E vendo que essa chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E qual é essa atração? São as suas dores sofridas por nosso amor, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Além disso, para nos atrair principalmente e tornar mais forte e estável nosso amor, deixou-nos a luz dos seus sentimentos, dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celestial doutrina, e que, como luz, nos purificam as trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação. A segunda vez que veio, me disse: Eu me manifesto à alma de três modos diferentes: com a potência, com a notícia e com o amor. É a potência do Pai, a notícia é o Verbo, e o amor é o Espírito Santo. Oh, quantas outras coisas compreendia, mas muito escasso é o que sei manifestar. Muito escasso, né? Pouco é o que eu sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifesta Deus na alma em tudo que é criado. Desde o primeiro ao último ser é manifestada a onipotência de Deus, o céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, do ente supremo, do ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído com toda a sua ciência não pode chegar a criar o mais vil mosquito. E isso nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida e subsistência a todos os seres. Ó, como todo o universo, a claras notas e com caracteres indeléveis, nos falam de Deus e de sua onipotência. Então, quem não vê é cego voluntário. Com a notícia, parecia-me que Jesus abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que para nós é invisível.
e em quantos modos ele não se manifestou? Acredito que cada um por si mesmo compreenderá todo o resto, por isso não me alongo mais. Então Jesus está falando de vários modos aqui, né, de forma como ele se manifesta a alma e faz a alma amá-lo. Então, são meios aqui que ele usa, né? Então, são três modos. No primeiro momento, eu te atraio a me amar em três modos. Eu primeiro te dou benefícios, depois não atrações, né? E depois a força de persuasões. Aí ela explica aqui da maneira que ela sabe, que os benefícios, né, são bens que caem sobre o nosso favor, graças que Deus faz para nós, né? Então ele nos faz o benefício da gente conseguir aquilo que a gente está buscando, né? Nos ajuda. A gente pede para ele, Senhor, eu quero tal coisa, se o Senhor puder me ajudar, aí ele te ajuda, né? E isso te atrai a amá-lo e você fica agradecido. Então, aí ele vai e usa atrações quando não é suficiente o benefício. E as atrações são suas próprias dores, sofrimentos dele que ele sofreu por nosso amor. Então ele também traz essas revelações, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos. Então os sofrimentos de Jesus, a paixão, também nos convida por atração de suas dores a amá-lo, a reconhecer o seu amor pelas dores que ele sofreu por nós. Aí a gente é chamado a amá-lo e tudo mais. E para nos atrair principalmente e tornar ainda mais forte e estável nosso amor, ele também faz persuasão através dos seus santíssimos exemplos, né? O manso, humilde de coração, né? Como ele é humilde, como ele é pobre. Então ele dá os exemplos dele e unido à sua celeste doutrina, né? Os exemplos e a doutrina é como que nos purificam as trevas desta vida, né? A gente vê que ele é uma luz muito grandiosa para nos iluminar e nos conduz a amá-lo mais ainda e à eterna salvação, né? Por causa que ele é um exemplo maravilhoso de quem foi manso, de quem foi humilde, de quem aceitou sofrer qualquer coisa por amor do seu próximo, aquele que amou os inimigos, né? Aquele que deu a vida por aqueles que não merecem, até pelos próprios inimigos, aquele que salva, né, a pessoa e tal, né, e se doa. Então, são vários exemplos que convencem a gente de que vale a pena, de que nós devemos seguir os seus exemplos, né? Então, é muito lindo. Aí depois ele fala: eu me manifesto às almas em três modos diferentes: com o poder, com a notícia e com o amor. O poder é o Pai, a notícia é o Verbo, o amor é o Espírito Santo. Aí ela tenta explicar, né, que Deus ama, que Deus se manifesta pelo poder de tudo o que ele criou, né, que tudo está sendo manifestado ali na sua onipotência, o poder dele, por ele ser criador de todas essas coisas que nós vemos, o céu, as estrelas, todos os seres nos falam em linguagem muda desse poder do ente supremo, do ser incriado, de seu poder, né? Até o homem mais instruído em toda a sua ciência não pode chegar a criar um vil mosquito, né? Então o homem não tem poder, Deus tem. Então ele se manifesta através do poder. Todo o universo, né? Foi Deus que criou e fala de Deus e do seu poder. E a notícia é quando é Jesus que desceu do céu e falou pessoalmente a nós, dando a notícia de Deus, né? Através da sua vida, se manifestando a nós e mostrando os feitos do Pai através dele. E o demais é o amor, que é a ação do Espírito Santo, que ela não falou aqui do amor, né? Ela só falou que Jesus, né? Ela deixou de falar do Espírito Santo, né? Que dó, pena, né? E aí, não sei por que ela não falou, mas o amor é por tudo que ele deixou, né? Os méritos dele, a salvação, a igreja. Então, o Espírito Santo vem através da igreja, que também é um amor muito grande para nós, né? A igreja, ela é um amor muito grande por nós, muito grande. Então, eu vou acrescentar a igreja, porque a Luísa passou quieta aqui, a igreja deixou para lá, né? O amor do Espírito Santo que está na igreja, ela deixou para lá. E a igreja é um canal de amor muito grande de Deus por nós. Meu Deus, como é maravilhoso, né? Tudo que a igreja recebeu nela, né? Do magistério, da tradição, né? Das escrituras. Se não fosse a igreja, a gente não teria a Bíblia. Então é muito importante. Nossa, meu Deus, o amor de Deus através da ajuda dos sacramentos, né? Que vem através dos sacerdotes. É o amor, né? Presente do Espírito Santo nos sacramentos. Então é muito lindo tudo que Deus faz por nós, para nos chamar a amá-lo. Amém? É isso, Deus abençoe, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa formar
para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha manifeste a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Amém, Fiat. Volume 3, trecho 18, 21 de dezembro de 1899. Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã, o meu amável Jesus, interrompendo, disse-me: Eu sou o receptáculo das almas puras. É onde se encerra, né? É onde se encerra as almas puras. É onde elas vivem, é onde elas se encontram, né? Em Jesus. E nestas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza. Mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no intelecto. É uma grandiosidade imensa. Mas a honorável senhora obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinando, e para agradá-la, direi meus desatinos sobre a pureza. É um atributo de Deus assim que, né, dos principais, né, dos mais grandiosos, a pureza. Né? Pureza no agir, pureza no olhar, pureza em todos os âmbitos. Né? A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem. Sente-se atraído a amá-lo, tanto que chega a apaixonar-se dela. E é tomado por tanto amor que ele dá por cidade seu puríssimo coração. Né? E é tomado por tanto amor que ele dá por cidade seu puríssimo coração, porque só o que é puro e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. Né? A importância da reta intenção. Né? Porque diante do que já vivemos, estamos, né? Apesar de conversão, apesar de estar em estado de graça, apesar, né, da vivência dos sacramentos, né? Estamos contaminados, estamos manchados. É como no meu trabalho mesmo. Não se pode conversar nada, não tem um diálogo lá que não tenha uma impureza, que não tenha uma palavra de duplo sentido. Então a pessoa está continuamente ocupada, exercendo tal, tal conduta, né? E aí, como foi dito, não entra em Deus, no coração de Deus, essa pureza, essa santidade. E diante disso, as pessoas ficam, né, nas densas trevas de sua vontade humana e vê tudo isso como qualidade. Né, ignorando o mal tremendo, né, a ofensa terrível que é tudo isso. Até num outro trecho foi falado, né? Condição essa de se fosse possível, dar inveja aos anjos, né? Porque a alma que vive nessa pureza, né? Não na impureza, mas na pureza, aqui na santidade, busca corresponder a Deus, né? É como se Deus a olhasse no espelho. E assim o que eu dizia, né? Diante de uma alma assim que anda pelas ruas, quando se depara com outro anjo da guarda delas, reverencia, né? Mesmo aqui na Divina Vontade, referencia o ser divino que habita em tal criatura. Né? Reverencia esse atributo divino, né? Que mais nos assemelha a ele. Né? Como diz na Santidade das Virtudes, né? Essa alma angelical.
né? É um anjo na terra. Então aqui o propósito da divina vontade, né, é mais que isso, né, a não ser um anjo na terra, mas ser o próprio Cristo. Como está dizendo no trecho, esse espelho dele, essa imagem dele, sente-se atraído a amá-la tanto que chega a apaixonar-se dela, e é tomada por tanto amor que lhe dá por cidade. Lhe dá por cidade, sem por isso, seu puríssimo coração, porque só o que é puro e puro entra em Deus, nada entra manchado naquele seio puríssimo. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado, tá? Sem nobreza, senão que como rainha que aspira às núpcias do rei celestial, conserva sua nobreza até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial, eleva-se sempre sobre todas as outras flores, e mesmo sobre os mesmos anjos aqui. Só que nos dias de hoje, lamentavelmente, né, quem se guarda, quem se mantém assim, né, hoje com a consciência que temos, né, com a conversão que vivemos, né, com a contrição, a graça da contrição que Deus nos deu, podemos viver isso, né, em atitude de intenção, né, de não querer mais pecar, né, vai e não peques mais, né, e assim viver, de modo a distanciar-se tanto desta vida velha, de modo a não mais, né, surtir efeito em nós, né, isso vai um longo caminho, né, que você tem que se percorrer, com uma intenção fixa em corresponder e amar somente a Deus. Mas é possível, né? Maria Madalena viveu isso, né? E aqui na Divina Vontade podemos viver com mais propriedade, porque já não será mais eu a viver, mas Cristo a viver em mim. Então é como no outro trecho que vai dizer do temperamento. Se na Divina Vontade eu perco o meu temperamento, né, consequentemente eu entrego a minha vontade a Ele e não vivo mais a minha vontade, e nem os apetites da carne. Uma vez que a minha vontade está entregue a Ele, ainda que eu sinta, eu não viva, né? Eu não vivo, né? Eu não caio no pecado venial, né? No pecado involuntário, né? Mas eu repudio com todas as forças tais pensamentos, tais situações, né? Hoje mesmo eu lembro que uma pessoa me disse, né? E logo que ela disse, já começou a dar risada, porque, né, qualquer pessoa no meu lugar já iria vir com piadinha, né, com palavrinhas de duplo sentido, e eu ignorei e continuei fazendo o que eu estava fazendo, falando o que eu estava falando, né, passando direto, né, e aí também ela já, né, perdeu a graça, né, ela viu que ela tinha falado besteira, mas também como eu não liguei, aí ela também, né, continuou, é como se nada tivesse acontecido, e é isso, não dá mais vida, né, a uma fibra de vontade humana nossa, né, porque ela disse a besteira, o disparate dela, e já se preparou para a piadinha de mau gosto que, né, qualquer outra pessoa no meu lugar teria soltado, né, não se fazendo melhor que ninguém, mas é voltado, né, para corresponder a Deus, né, para não ofender a Deus, né, para repará-lo. Né, e a importância da contínua vigilância, né? O ser atento que Jesus tanto fala. De modo a não se deixar contaminar, né? Pela lama dos outros. E pelo contrário, né? Tornar-se luz para os demais. É, como disse, até lembrei de um trecho, né? Que vai dizer, farei de ti uma muralha de bronze invencível, a qual, né? Lutarão contra você, mas eles não passarão, né? Mas você não passará para o lado deles, mas eles passarão para o teu lado.
né? O flash, né, da divina vontade aqui, né, que é isso, ó, não se contaminar com a impureza do outro, mas ser luz que purifica, né, o pensamento, a intenção, né, do outro, encontrando nesse outro uma abertura, né, porque diante de alguns é impossível, né? Ela não abre mão da oportunidade de fazer, né, uma piadinha. Enfim, é que eleva-se sempre sobre todas as outras flores e mesmo sobre os mesmos anjos, como se destaca com variadas belezas. Assim todos são tomados por estima e amor, e livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino. De modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é destas nobres flores, né? Aqui a grande importância. Aqui o que ignoram plenamente, porque se dessem atenção a essas verdades, né? Conhecimento esse que já se encontra nas Sagradas Escrituras, mas ignoram completamente. Porque se assim o fizesse, é como o Padre Pio, né, dizia, né, se soubesse o valor da Santa Missa, né, haveria de ter guardas nas portas. Mas, né, não está nem aí. É o império do eu, né, da minha vontade. Então é incapaz de ceder o lugar para outro, mesmo que esse outro seja Deus. Né? O importante é a minha felicidade, o meu contentamento aqui nessa vida. Né? Ver-se como uma perca de tempo, uma loucura. Né? Por exemplo, igual agora me chamaram para ir domingo que vem num passeio, né? Subir como se chama? A trilha, né? Que leva ao Cristo aqui da minha cidade. Querendo ir no domingo, né? Da nossa folga. E eu disse, não posso ir não. Domingo de manhã eu vou à missa. Aí já, né? Se acha um absurdo. Nossa, mas você não pode deixar de ir na missa um dia ou ir na missa num outro horário para a gente ir. Não, se eu for, né, servir, não tem como. Eu não vou deixar de ir na missa para ir subir uma caminhada com Cristo. Né? Então, não, né? Vê como loucura a gente estar enfiado dentro da igreja. Isso porque a missa é uma vez na semana, né? É no domingo. Mas já generaliza, né? Nossa, aquele absurdo, viver enfiado dentro da igreja, tua vida está passando, você está aí, né? Enfiado dentro de igreja. Não ver Deus como centro, como prioridade, como aqui, ó, esse amigo, esse grande amigo, esse inseparável amigo, né? Pai, mais que um amigo, mais um pai. Então, nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio destes lírios, é o que dizia, né? De modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é destas nobres flores puras, né? Que não se deixou contaminar pelo mundo, pelos atrativos do mundo, pelas paixões e vícios desordenados do mundo, né? Que vai descendo o nível, né? Vai caindo de precipício em precipício. Então Nosso Senhor se deleitava grandemente em passear no meio destes lírios que perfumam a terra e o céu, né? Que exala um perfume e não um odor fétido. E muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo, é o mais exemplar de todos os demais. Né? Podemos alcançar tal condição por meio da intenção e a graça, né? E a vida na divina vontade. Né? Que é o que eu falo também, né, pro meu filho mesmo, né? Você não precisa experimentar o veneno para saber se mata. Já está aí, permaneça aí. Né? Não queira ir buscar, experimentar, conhecer, viver, né? Situações para conhecer, para saber que não presta, para depois voltar. E já fique aí, e daí permaneça unido a ele, né? É até o que esse trecho está dizendo, permaneça esse nobre lírio,
né? A gente que já deu as nossas cabeçadas, já fizemos as nossas porradas, né? Já nos emporcalhamos, né, com o lixo, com a sujeira do mundo, mas louvado seja Deus, né? Tivemos a graça de retornar, né? Está a iluminar, né, a, a inteligência, né, das nossas crianças, né? Não deixar que o mundo ensine para eles as coisas, né? Que eles não tenham que passar pelas mesmas desgraças que a gente passou para depois reconhecer que, né, não deveria ter ido, né? Mas conservar essa condição a qual saiu das mãos de Deus. E a graça de Deus para nos conservar assim não nos falta, à medida que apoiamos, né, nele, recorremos a ele. E digo, né, para criança, mas digo aqui na divina vontade, né, que é mais que a graça, mas a própria vida dele em nós, né, e portanto requer essa pureza, né, essa pureza divina. Ó, como é bonito ver a alma virgem, seu coração não emite outro alento que de pureza e de candura, nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela. Pura nos passos, pura no agir, no falar, no olhar, também no mover-se, assim que, ao só vê-la, se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade. Né? Que isso aqui também é muito importante, foi falado na escola já também, né? Às vezes a pessoa está lá no mosteiro, está lá, né, na clausura, né, vive uma vida religiosa, uma vida, né, reclusa, né, no mosteiro, mas o pensamento dela está na pior das impurezas, né, até de certa forma vive um tormento lá, porque é atormentada por esses pensamentos. Nunca fez nada, mas vive numa situação tal que, como se tivesse feito, e de fato é, né? Então não é o ato em si, mas o que ela gesta, né, no seu coração, na sua mente. Como Jesus mesmo diz, né, se te olhares para uma mulher, né, com o pensamento, o desejo de a possuir, já cometeu adultério no seu coração. Então não é necessário o ato em si, basta o desejo, a vontade, né? Ou seja, só não fez ainda porque não teve a ocasião apropriada. Né? Mas no que depender da pessoa, ela já estaria lá. Então é de fato como já tivesse feito, porque ela só não fez porque algo a segura. E esse algo não é aqui, né? O amor de Deus. É, também no mover-se, assim que ao só vê-la se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade, né? Que aí aqui, ó, essa pessoa com essas intenções, ela não exala essa fragrância. Pelo contrário, né? Mas o odor fétido do pecado. Que carismas que obriga, que recíproco amor, que estratagemas amorosos entre esta alma e o esposo Jesus. Né? Aqui encontra a lealdade, a fidelidade. Só quem a sente pode dizer alguma coisa. Né? Só quem a sente pode dizer alguma coisa. Né? Por isso, a grande dificuldade da Luísa é expressar, né? Apesar não, né? Ela pode dizer, né, que ela foi essa virgem, mas trazendo aqui para a nossa realidade, muito difícil é de tocar, né? A não ser apenas pela intenção. Só quem a sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo. E eu não me sinto em dever de falar sobre isto. E por isso faço silêncio e passo adiante.
que é um atributo de Deus grandioso. E aqui a alma se põe nesse patamar, né, de um ser divino. Diante dessa indignidade que a Luísa sentiu aqui, ela passa adiante. Né, como sabemos no volume 3, ela não tem ainda, não foi dado ainda o dom da divina vontade. Mas a verdadeira humildade, né, da divina vontade, sabemos que a verdadeira humildade é, né, reconhecer a verdade. Enfim. Volume 3, trecho 19, 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo, em 3 modos, e como em 3 modos se manifesta a alma. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar e continuar esperando, apenas quase como um raio que foge se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus. E nessa luz, uma voz que dizia a primeira vez que veio: eu te atraio a me amar em 3 modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. A força de benefícios, de modo a criatura, né, ficar interessada, né, nos bens de Deus. É uma atração, né, pelo qual Deus se serve. A força de atrações, de atrair, né, como disse. Atrair a atenção dela, atrair os olhos dela, atrair os interesses dela. Né? Deus se submete a tal condição, né, para conquistar o coração humano, né, que é duro, que é egoísta, que é mesquinho. Né? E a força de persuasões, né, a consciência, né, que tantas vezes nos chama a fazer o bem, a buscar o bem. Né? E a criatura, na sua obstinação, a recusa. Né? O recusa de todas as formas. Pelos benefícios, não, porque o interesse dela é tremendo. Mas se Deus lhe falta aos seus interesses, ela logo, né, o deixa de lado. Enfim, quem pode dizer quantas coisas compreendia nestas 3 palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-se meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. Né? Aqui as consolações que temos, né, na nossa experiência com Deus, né, na nossa primeira conversão, onde Ele nos cobre de graça, de sinais e portentos, né, de milagres e curas físicas, né, de modo a nos atrair a Ele. Né, e se formos fiéis, permanecer unido buscando a Ele. Né, faz chover benefícios em nosso favor. E vendo que esta chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E qual é essa atração? São as suas dores sofridas por nosso amor, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Né? Até lembrando aqui, né, vai dizer que eles cobrem os olhos de Jesus para não se deixar tocar, né, pelo amor. No filme do Mel Gibson também tem um momento em que, né, no ato da flagelação, os fariseus se dispersam, né, vão embora, porque começam a se sentir comovidos com toda aquela situação. Então, para não ceder esse lugar nos seus corações, eles vão embora, para permanecer na dureza que se encontra. E assim por diante. Né? Além disso, para nos atrair, principalmente, e tornar mais forte e instável o nosso amor, deixou-nos a luz dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina, e que, como luz, nos purificam as trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação,
né? Vai tirando de nós a impureza, né? Vai arrancando de nós, né? Nos purificando, a fim de tirar de nós o que não pertence a Ele e podermos então ascendermos com Ele nos céus, na eternidade, na salvação eterna. Né? E ser um com Ele, tornar-se já em vida um com Ele. Receber essa graça, receber esse dom, né, de viver na divina vontade, uma vida santa, pura, né, verdadeira, né, e divina. A segunda vez que veio me disse, eu me manifesto à alma em 3 modos diferentes, com a potência, com a notícia e com o amor. A potência é o Pai, a notícia é o Verbo, o amor é o Espírito Santo. Oh, quantas outras coisas compreendia, mas muito escassas é o que sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifestar a Deus, a alma, em tudo criado, desde o primeiro ao último ser, é manifestada a onipotência de Deus. O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito, e isso nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida e subsistência a todos os seres. Oh, como todo o universo, a claras notas e com caracteres indeléveis nos fala de Deus e de sua onipotência, a criatura humana que tem memória, inteligência e vontade, né? E uma comunicação mais ampla, né? Imagem e semelhança de Deus deve se servir da sua criação para tornar esses conhecimentos, essas verdades de Deus, essas verdades divinas, né? Conhecida, amada, vivida. Né? Se a criação sem voz nos fala de Deus, a criatura humana possuindo voz fica, né, perdendo tempo com outras coisas, perdendo tempo com conversinha de duplo sentido. Oh, meu Deus, perdoai-nos. Perdoai-nos por desperdiçar um bem tão precioso, né, em fazê-lo conhecido, né, enquanto estamos aqui em vida, para perder tempo com conversinhas fiadas, né, com atos impensados, com o amor próprio, com a vontade humana. Oh, como todo o universo, a claras notas e com caracteres indeléveis nos fala de Deus e de sua onipotência. Todo o universo aqui. Né? Então, quem não vê é cego voluntário. Quem não vê isso é cego voluntário. Com a notícia, parecia-me que Jesus, abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que para nós é invisível. E em quantos modos ele não se manifestou? Acredito que cada um por si mesmo compreenderá todo o resto. Por isso não me alongo mais. Como um trecho que partilhamos outro dia, né? Até o trecho da live, né? Se no céu é a alegria, né? Na terra é o sofrimento. O sofrimento é a moeda corrente do céu. Se para os bem-aventurados é a alegria, para nós viadores é o sofrimento. Porque se eu me uno, né? E aqui a consciência do que é esse sofrimento, né, e o que eu tenho que fazer com ele. Se eu me uno aos sofrimentos de Cristo, né, até um raciocínio que eu refleti aqui ainda há pouco, né, as correntes marítimas, né, dos oceanos é o que força, né, a Terra a fazer o seu movimento, né, de rotação e transladação, né, e o entendimento que eu tive, né, do ato único de Deus é como que da as correntes marítimas. Quando fazemos um ato, né, à parte, estamos aí, soltos no mar.
fora do ato único de Deus, fora da corrente marítima. Mas se nos unirmos a Deus, né, unir o nosso sofrimento ao sofrimento dele, entramos nessa corrente marítima, né, e tornamos um com ela. Então pode-se dizer, eu, unido à corrente marítima, faço o movimento de rotação e transladação da Terra. Né? Eu, mas que essa força não é minha força, né? Obviamente é de Deus, da corrente. Mas se eu estou junto, né, é meu também. Que o pai disse ao filho mais velho, estás sempre comigo, e tudo que é meu te pertence. Né? Então, meu Deus, nos ajuda, né, a conhecer essas verdades e viver o propósito, a finalidade a que fomos criados. Não temos que estar solto, perdido no mar. Temos o nosso lugar onde está. E esse lugar é fundido a Deus, né, aqui no seu ato único, nessa corrente marítima, a fazer todo o movimento, né, todo o ato no passado, presente e futuro. Né? Nossa, é algo, meu Deus. Né? Que é o que foi dito também num trecho outro dia. Né? Que a criatura humana entende tudo de cabeça para baixo, vê o sofrimento, as adversidades, as coisas não tão boas que nos acontecem nessa vida, vê como uma maldição, como um abandono de Deus, como, né, esse é um pecador, né, esse é um desgraçado, porque a situação, né, com que ele está vivendo e tal e tal. Né? No entanto, a verdade é o contrário, é esta pessoa que está sendo assistida por Deus. Essa que está sofrendo, essa que está, né, com contrariedades, essa que ninguém o ama, ninguém o quer, né, que é o que foi dito também, né, das reflexões dos 31 dias com Maria. Né, aquele que se ocupa em agradar todo mundo não é agrada. Deus não se agrada deste. Né, é a bem verdade. E a triste situação em que a raça humana, né, em grande parte vive. Né, tem que estar massageando o ego do outro, tem que estar, né, ali cebando o outro, né, mesmo no pecado. Né, quem sou eu para julgar, né? E a verdade fica ali abandonada, deixada de lado. Mas o importante, o que tem que prevalecer é o amor. Né? Amor pelo qual vimos há um outro tempo atrás que é um amor satânico, não vem de Deus esse amor. Que o amor é verdade, o amor corrige, o amor é sincero, é verdadeiro. O amor é também justiça, é misericórdia. Caminham juntos, amor, justiça e misericórdia. Verdade. Amém. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.